O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 13 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí. Vamos aproveitar que hoje é sexta, sim, sexta-feira 13. E pode ser o seu dia de sorte, não pelo fato de se encontrar com o Naldo, isso aí é muito azar, o Denilson sabe disso. Em todo caso, a sorte é de ter uma geladinha apreciável à sua disposição. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que por favor não permita que injustiça alguma se cometa durante esse programa. Muito obrigado. Brasil, Mauro Silva Dunguizinho, que é o Brasil 0-0 e campeão, ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. Este é um trecho da canção A Cara do Brasil, de Celso Viáfora. Sim, essa é a cara do Brasil, essa coisa que não foi feita para dar certo. Tanto é que consta nas centúrias de Nostradamus, está escrito nas centúrias. No dia em que o Brasil der certo, pega o relógio e pode marcar. Daqui a 5 minutos o mundo acaba. E esse é o terroir brasileiro. E eu vejo o pessoal dentro da direita quebrando pau e não sei o quê, falando que a direita não é unida, a direita precisa se unir. A direita brasileira é a direita brasileira. É o terroir. Terroir que se usa no vinho para falar seria o sabor da terra. Por exemplo, toda uva ela pega elementos da terra em que ela é plantada. Por isso você não tem vinhos iguais. Você tem vinhos com a mesma uva, porém com características diferentes, características que são inerentes ao solo em que ela é plantada. Então você não vai ter dois vinhos do tipo Merlot idênticos, ou Cabernet Sauvignon, você não vai ter. E a direita brasileira é a direita brasileira, ela tem esse estilo da direita brasileira. Que é bagunçado, tudo torto, um para cada lado. E aí aparece sempre um idiota falando, não, isso aqui está desunindo a direita, não sei o quê. Os caras estão dividindo a direita. Olha, para dividir a direita, para se dividir, alguém tem que ir para a esquerda. Eu é que não vou. Eu é que não vou. Ok? E assim estamos dando início a uma nova série relacionada ao quê? À guerra cultural.
Eu vejo sempre que vem CIPAC, vai CIPAC, não, que a questão é cultural, e ninguém sabe o que é essa porra de cultural. Ninguém consegue saber. A questão cultural, ela nasce primeiramente da linguagem, e aí ela se expande para todos os campos da vida, se tornando o quê? Uma característica. E para poder entrar nessa seara, eu fui atrás de quem entende do assunto, Steve Bannon, e trouxe do site dele, a Sala de Guerra, um artigo muito bom que eu vou esmiuçar aqui com vocês. Serão vários programas, porque ele é muito denso, ele é muito extenso, e eu fiz aquela coisa que o Aristóteles fala da ampliação, eu dei uma bela ampliada, para quê? Para poder tornar sensível essa questão da guerra cultural, ok? Mas vamos ao texto e na sequência conversaremos mais sobre ele. Em 11 de julho de 2024, no War Room, publicado foi o artigo de autoria de Jojo, alcunhado de diversas formas artísticas e seus impactos. Vou repetir, presta atenção. Diversas formas artísticas e seus impactos. Lendo-se que artistas conservadores americanos usam cada vez mais diversos meios para expressar seu ativismo e defender seus valores. De pintura e escultura ao cinema, da fotografia e arte digital à arquitetura. Esses são artistas que desafiam as narrativas esquerdistas no mundo da arte, a oferecer perspectivas enraizadas no patriotismo, nos valores tradicionais e na liberdade de expressão. Para começar, vamos tratar de Scott Lobdell. Scott Lobdell é conhecido por suas pinturas e esculturas patrióticas, frequentemente com a bandeira americana e homenagens a veteranos e socorristas. Todavia, seu projeto Bandeiras por toda a América envolveu pintar uma enorme bandeira americana em um telhado de cada um dos 50 estados, fomentando o diálogo sobre identidade nacional e homenageando aqueles que defendem as liberdades norte-americanas. Se prestar atenção, ele vai pintar uma bandeira gigante no telhado de cada um dos 50 estados norte-americanos. Ele vai padronizar a coisa. Estão entendendo? Quando fala de guerra cultural, ele vai criar um padrão. Ele vai padronizar a coisa. Guarda isso, esse conceito de padronizar uma bandeira em cada um dos 50 estados. Vamos lá. Em 18 de junho de 2015, no site da WMUR, publicado foi um artigo de autoria de Shelley Walcott, alcunhado de artista por trás da turnê Pintando Bandeiras por toda a América, chega a New Hampshire. Um texto em que se lê que o artista Scott Lobdell é o homem por trás da turnê Pintando Bandeiras por toda a América. Acabei de terminar minha representação tridimensional das estrelas e listras. A bandeira estrelada, disse Lobdell. Todavia, Lobdell disse que pretende pintar as estrelas e as listras nos postos de atendimento da Legião Americana em todos os estados. Ou seja, não é em qualquer local. Nota, segundo o site da Legião Americana, ela foi constituída e incorporada pelo Congresso em 1919 como uma organização patriótica de veteranos dedicada à ajuda mútua e é a maior organização de serviço de veteranos comprometida em orientar jovens e patrocinar programas saudáveis em nossas comunidades, defender o patriotismo e a honra, promover uma forte segurança nacional e a dedicação contínua aos nossos colegas de serviço e veteranos.
Voltando, na quarta-feira, ele estava trabalhando no posto 47, na Front Street, em Hollingsford. Estou em uma turnê de 6 meses. Comecei em fevereiro a pintar um desses lindos murais de bandeira em um posto de veteranos em todos os 50 estados. Esta é a parada 29ª. Então já passei da metade do caminho, disse Lombardo. E, vendo-a da rua, concluí que, dessa forma, eu podia ver a estrutura do prédio, a textura do edifício e garantir que fosse viável para mim pintar na superfície, explicou ele. Esse é um ponto importante. Para fazer um serviço desse naipe, o cara tem que ser um conhecedor de pintura, tem que ser um artista. Olha o que ele diz. Dessa forma eu podia ver a estrutura do prédio, o formato dele, a textura do edifício, se ele é de tijolos, se ele é feito com, sei lá, com pintura, com reboco. A estrutura dele, como que a tinta vai interagir com a estrutura, a textura do prédio, a estrutura e a textura do edifício. Por exemplo, se ele é de tijolos, por exemplo, se ele é daquelas, como é que chama aqueles negocinho que eles colocam, tem um nome, esqueci agora. E aí, você vai ver como que a tinta vai interagir com essa coisa, por exemplo, se é de pedra, se ela não vai ficar muito ondulada, se não vai ficar feio a coisa, se não vai aparecer teta, onde não é para aparecer teta, aparecer ereção, onde não é para aparecer ereção. Você está entendendo? O cara precisa ter uma visão para entender, para passar a informação da forma correta. Essa arte, a pintura, isso aqui é chamado por muitas pessoas de muralismo, para mim continua sendo pintura. Ela é uma forma de comunicação. E se comunicar exige o quê? Que as pessoas recebam a informação da forma correta. Aí vem um soldado lá no muro, numa parede de pedra, vamos falar, um volume estranho na calça, vai virar gozação, a turma vai tirar sarro, ou seja, vai perder o foco. Ou, talvez, gerar uma fantasia na mulherada. Será que os soldados são mesmo avantajados? Voltando, várias empresas, incluindo a Fundação Home Depot, estão patrocinando esse empreendimento. Claro, isso aqui é outro ponto. Alguém precisa bancar. Isso é caro. Ele tem que viajar, ele tem que se hospedar, ele tem que almoçar, ele tem que comprar materiais. Ele tem os materiais adequados. Ou seja, ele precisa se deslocar, precisa pagar, contratar um carreto para levar as tintas. Ou seja, precisa ter gente por trás. A gente sempre precisa entender o seguinte: essa guerra cultural envolve o quê? Dinheiro, ferramenta. E é importante ter gente por trás. Por isso que eu vou falar aqui, esses milionários do Brasil, viu? Vocês empresários que foram perseguidos aí durante a eleição de 22, eu lembro disso daí. Que vazaram o WhatsApp, vocês foram duramente perseguidos pelo Supremo Tribunal do Crime. Vocês precisam tomar vergonha na cara, gente, e reagir. Não aceitar isso, falar, pô, o dinheiro é meu, eu invisto naquilo que eu quiser, cara. Você tá investindo em golpe. Golpe é o caralho, velho. Golpe é o cu da sua mãe, golpe foi o que os vagabundos lá do puteiro deram com a pica no cu da sua mãe. Isso aí que é golpe, velho. O dinheiro é meu. Se eu quiser patrocinar um artista para pintar a bandeira do Brasil em qualquer estado brasileiro, eu patrocino, isso é problema meu. O cara deu dinheiro, o pessoal ficar na frente do quartel, o dinheiro é meu. Vocês precisam começar a ter, como diria o Collor, ter o saco roxo, meu. Já que nós estamos falando de cores, não é? Pede aí pra passar uma tintinha aí, né? É pra sua mulher pegar a maquiagem, pega a maquiagem roxa, maqueia aí, pede pra amante, muitos têm amantes, pede pra amante fazer um serviço aí pra você parecer mais homem, cara. Mas vamos lá. Ademais, falando em pornografia, ademais, as crianças gostam do meu trabalho, e isso é importante, porque precisamos capturar a geração mais jovem
a fim de levar a próxima geração de patriotas adiante, disse Lobaido. Esse aqui é o ponto crucial do que eu estou falando. Não é sair dessa coisa eleitoreira e entrar na formação dos jovens patriotas, de crianças que vão ter orgulho de defender a pátria, de viver nessa pátria. Por que esse orgulho? De onde que vem esse orgulho? Nos Estados Unidos é mais fácil. Quando eu estou falando dessa coisa da guerra cultural, não é, olha, só uma questão que eu quero tocar aqui. Cultura é a caracterização de um povo. Isso que é feito nos Estados Unidos não pode ser aplicado aqui no Brasil. É impossível replicar isso aqui por uma razão. Há uma grande diferença cultural. O que nós podemos fazer é se inspirar e pensar dentro do terroir brasileiro, lembra do que eu falei no começo? E pensar em uma forma de comunicação que funcione dentro do Brasil. Essa dos Estados Unidos não vai funcionar aqui. E vocês vão saber por quê agora. Vamos lá. Repetindo, as crianças gostam do meu trabalho e isso é importante porque precisamos capturar a geração mais jovem a fim de levar a próxima geração de patriotas adiante, disse Lobaido. E Lobaido também espera conscientizá-la sobre os veteranos, especialmente os 2 milhões com menos de 35 anos que fizeram sacrifícios para servir seu país. Lembrando que ser veterano não é só coroa, aqueles caras velhos, não. Nos Estados Unidos, como é um país guerreiro, tem gente com menos de 35 anos que já lutou em muitas guerras. É para lembrá-las, atenção agora o ponto onde eu quero chegar, vocês já entenderam. Já lutaram em muitas guerras. Quando é que o Brasil entrou em uma guerra? Vamos lá. E para lembrá-las de que a razão de termos essa liberdade incrível, o que essa bandeira representa e quem a hasteou para nós, que são os homens e as mulheres das Forças Armadas, completou Lobaido. Agora vocês estão entendendo aqui por que não funciona. Por causa dos melancias. A cúpula das Forças Armadas brasileiras é da Escola de Guerra Chinesa. Estudou em Pequim. Começar pelo senhor General Mourão, vice-presidente que celebrou o 7 de janeiro com a bandeira da China ao lado da brasileira na lapela, ou seja, passando o recado lá. General Mourão estudou na escola lá de Pequim. Então, por isso que eu estou falando que não dá. Nós não entramos em guerra e os nossos homens e mulheres da Força Armada são uma cambada de canalhas, de melancias, que quando o país precisou deles, eles fizeram o quê? Cumpriram a ordem chinesa e se viraram contra o povo, prendendo os nossos irmãos patriotas, nossos irmãos de 8 que foram presos do 8 de janeiro, que estão sofrendo na cadeia, e nós estamos ajudando. Toda hora o Pitólios faz o Pix lá, na medida do possível. Eu por aqui faço o meu Pix com o que eu posso. As pessoas vão ajudando os patriotas na medida do possível. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas quem tinha que estar por trás de ações efetivas são os grandes milionários, quem tem dinheiro para bancar. Quem tem dinheiro para bancar. Matheus, mas eu fico com medo. Vai para os Estados Unidos. Banca lá a revista Timeline. A Timeline eles estão querendo. O Alan dos Santos já falou que eles têm um projeto de ter um canal de TV nos Estados Unidos, porque lá eles podem ter. Imagina esse pessoal do Terça Livre com esse poder todo lá. Poder não é dinheiro. É capacidade de influência. Vocês só têm o que? A ferramenta. Vocês não têm poder. Vocês podem ter poder à medida do momento em que vocês financiam os verdadeiros poderosos. Quando eu só falo dos poderosos, poderoso é quem tem capacidade de influenciar. Ok? Por exemplo, investe que não custa. Eu quero montar um canal de TV com sede em Santos, eu preciso de investimento. Por que vocês não fazem um investimento aqui no Cuesta, para o Cuesta virar um grande canal? Imagina o Cuesta. Eu montando uma equipe de buscadores, é verdade, soltando essa turma pelo Brasil. Mas, no caso, eu quero tratar da guerra cultural. Voltando para a guerra cultural, dentro do segmento artístico, que é um ponto bom, eu quero dar mais uma informação para vocês interessante, para vocês utilizarem como fonte de inspiração. Aí cada um bola o modo como vai agir, claro, lembrando sempre da cultura brasileira.
Por isso tem que fazer análise de comportamento, tem que entender o país em que nós estamos. Eu fiz uma série chamada Acredite Se Quiser, que é uma série mais libidinosa, que terminou na última sexta, falando dos bares de anfitriões. São bares do Japão, puteiros, em que os homens servem as mulheres. E eles usam o que lá? Análise de comportamento. Eles não fazem a coisa gratuitamente. Nunca faça nada gratuitamente. Mas analise para quem você vai falar, como e quando. E eu vou dar um exemplo. A época que eu estava lá pro lado de Santana, que minha esposa tinha casa lá, praticamente morei lá há muito tempo. E tinha uma rua lá, tinha um camarada, sempre que a gente passava lá, a gente ouvia Frank Sinatra. Eu adoro Frank Sinatra. Adoro o Blue Eyes, Frank Sinatra. E um dia, por sorte, eu conheci um cara que era amigo dele, o cara falou, vamos passar pra te mostrar um cara aí que você vai gostar de conhecer. Ele é artista, assim, ele é que nem você, gosta de arte, de pintura, e gosta de Frank Sinatra. Nós entramos lá. E ele era um pintor. A casa dele tinha quadros do Frank Sinatra para todo lado, até no banheiro. Era lindo. Ele pintava um estilo, indo para uma linha mais clássica, só que ele fazia incursões no surrealismo, no cubismo, tudo com muita classe, muita beleza. E quando ele falava Frank Sinatra, não era só pintar o Sinatra. Tinha quadros do Sinatra, lá de chapéu e tal, mas tinha quadros relacionados às músicas do Sinatra. New York, New York, o desenho lá da Times Square, uma pintura da Times Square, muito estilizada, muito bonita, assim. Tinha Strangers in the Night, um casal andando pela noite de Nova York. Tá vendo? Que é, você não precisa tratar diretamente da coisa, mas indiretamente ele tinha ele tinha uma série de quadros relacionados às músicas. Quem conhece Frank Sinatra não precisa nem ver o Frank Sinatra para ver os quadros e sacar que se tratavam todas as músicas, os clássicos de Sinatra. Então, tá vendo? Você não precisa, eu quero fazer quadro, mas você não precisa, vou pintar o Bolsonaro. Seria muito bom fazer um quadro bonito do Bolsonaro, fazer uma série do Bolsonaro e dar de presente para os seus amigos patriotas. Pensou se todo mundo tivesse um quadro do Bolsonaro em casa, que bonito. Cada um de um jeito, de uma estética. E não só isso, quadros relacionados com os heróis brasileiros, que nós temos grandes heróis, heróis que não são reconhecidos pelo povo brasileiro. Os brasileiros voadores. Brasileiros voadores, mas só lembro do Santos Dumont, claro. Santos Dumont você não tem cultura. Mas nós tivemos Augusto Severo, que criou o dirigível, que não o ajudaram aqui. Aí veio o Barão Zeppelin, ele surrupiou a fórmula do cara e criou o Zeppelin lá. O grande Augusto Severo. Padre Bartolomeu de Gusmão, bordo do balão dele. Nós temos os heróis brasileiros aqui, que vão além. José Bonifácio, o patriarca, lá de Santos. Não precisa ficar atrás de jogador de futebol, não. Você vê que tem outros nomes. Então é isso. Então, esse é o conceito da guerra cultural. Desenvolver uma linguagem, padronizá-la e aplicá-la no dia a dia. E esse é o primeiro programa da série, tratando do senhor Lobaido, que, como vocês viram, está fazendo pinturas da bandeira norte-americana com suas estrelas e listras em cada um dos 50 estados norte-americanos. Ou seja, está padronizando tudo. Isso daí, o que acontece? Isso daí... mas como é que isso funciona, Matheus? Isso entra na mente da pessoa. Isso fica guardada no subconsciente. Aí um cara vê uma pintura dele em Nova York, uma na Califórnia, uma no Texas, uma no Havaí. E aí, sabe, dentro da mente começa a formular o quê? O algoritmo mental que se chama sinapse. E aí isso mexe com o quê? Com a questão emotiva também. O patriotismo, ou seja, aquilo que os norte-americanos têm, que infelizmente nós não temos, de ter orgulho de viver em um país livre,
mas um país que foi libertado, que foi libertado dos ingleses e é mantido livre até hoje por esses grandes heróis das Forças Armadas. E por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Onde eu disponibilizo os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. A começar pelos meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada, que a molecada irá gostar. Falando de guerra cultural, dos caminhos é a literatura. Uma boa literatura faz a criançada pensar. Na sequência, já que nós investimos na criançada, vamos dar um passo à frente e investir nos adultos. Aqui é o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix aí para os milionários. Hoje você tem Pix, é só se fazer um Pix aí, você salva o Brasil. Vocês já viram que vocês podem salvar a pátria com um Pix certo, investido nas pessoas certas? Aí temos o PayPal para os acólitos do estrangeiro e o link da boutique do Cuesta para que você adquira sua beca de conservador. E por fim, com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí nós vamos para o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. O link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Entrem no WhatsApp, gente, que lá eu estou passando outras instruções que eu não passo por aqui, ok? E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, para hoje você testar a sua sorte. Ter a sorte de beber uma geladinha no ponto e o azar de encontrar o Naldo, né? Pô, mas encontrar o Naldo é um azar? Especialmente quando o Naldo começa a cantar lá os clássicos do Amado Batista. Dito isto, próximo evento. Atenção, todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Pescador de Almas, no sábado amanhã, dia 14 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 14 de março de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Pescador de Almas. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!